Há algo silencioso, quase invisível, que separa aqueles que sonham daqueles que realizam. Não é sorte, nem mera inteligência, tampouco circunstância. É algo mais denso, mais profundo, mais refinado. Está na raiz dos hábitos diários, nas escolhas mínimas e no modo como a mente é treinada a operar. Ao longo da história, os homens e mulheres que moldaram o mundo, que ergueram impérios e atravessaram as eras, carregavam códigos não escritos, princípios inegociáveis que governavam suas ações sem que precisassem ser lembrados a cada amanhecer. E agora, enquanto você lê estas palavras, uma pergunta inevitável se forma em sua consciência. Será que você está disposto a adotar esses mesmos princípios? Porque uma vez que eles são aceitos, nada permanece igual. Napoleon Hill, que dedicou sua vida a desvendar a essência dos maiores triunfos da humanidade, concluiu algo que poucos compreendem profundamente. O sucesso não é um acaso, é a consequência direta de princípios que, se seguidos com fidelidade, inevitavelmente conduzem a realizações extraordinárias. E antes de seguirmos ainda mais fundo, uma breve reflexão. Se você sente que essas verdades já começam a ecoar dentro de você, considere se inscrever no canal. Aqui, mergulhamos juntos no conhecimento que transforma trajetórias inteiras. Aqueles que desejam realmente romper com as amarras invisíveis que limitam suas vidas, não podem se dar ao luxo de apenas desejar. Eles precisam reescrever seus próprios códigos internos, aplicando dia após dia os princípios que testaram e forjaram os destinos mais admirados da história. Hoje vamos explorar 9 desses princípios, 9 fundamentos que, se gravados no centro da sua existência, funcionarão como motores invisíveis, empurrando você para muito além do que já foi capaz de imaginar. Prepare-se, porque cada palavra a seguir foi desenhada para agir como uma semente plantada no terreno fértil da sua mente. E se você cuidar dessas sementes, com atenção e dedicação, nada poderá impedir a colheita abundante que inevitavelmente virá. 1. Clareza de propósito e direção. O primeiro princípio inegociável é simples de entender, mas extremamente raro de ser vivido. Clareza de propósito e direção. A maioria das pessoas vagueia pela vida como navios sem leme. São empurradas pelo vento das circunstâncias, pelo humor dos dias, pelos imprevistos que inevitavelmente surgem. Elas reagem, mas não criam. Elas sobrevivem, mas não moldam. E esse é o maior desperdício de potencial humano que se pode presenciar. Napoleon Hill afirmava que o fracasso, quase sempre, é o resultado direto da falta de um propósito definido. Um propósito que não é vago, não é sonhador, não é quero ser feliz ou quero ser bem-sucedido. É uma afirmação clara, cortante como uma espada. Este é o caminho que seguirei, independentemente do tempo que leve, independentemente dos obstáculos que surjam. Sem essa clareza, a mente se torna vítima fácil da dúvida. Pequenos problemas parecem montanhas. Cada crítica abala. Cada dificuldade sugere uma desistência. Porque sem um destino fixo, qualquer tempestade parece motivo para recuar. Agora, quando um indivíduo finca sua bandeira na montanha que deseja conquistar, algo extraordinário acontece. As dificuldades não desaparecem, longe disso. Mas a percepção muda. O que antes parecia insuperável agora é visto como uma etapa natural do processo. O que antes causava hesitação agora é apenas mais um lembrete de que o destino é para os persistentes. A clareza de propósito também traz um segundo benefício silencioso e poderoso. Ela seleciona automaticamente as prioridades. Quando você sabe para onde está indo, fica claro o que merece sua atenção e o que deve ser ignorado. As distrações, antes sedutoras, perdem o brilho. As pequenas crises que antes paralisavam, agora são contornadas com sabedoria e rapidez.
Cada sim e cada não que você pronuncia passam a ser decisões estratégicas, alinhadas ao seu propósito maior. Foi assim que líderes como Carnegie, Ford, Edison e tantos outros que Napoleon Hill estudou, moldaram seus legados. Eles não eram os mais talentosos, não eram os mais inteligentes, não eram os mais afortunados no ponto de partida, mas eram absolutamente convictos de seus objetivos. E por essa razão, continuaram se movendo mesmo quando o mundo à sua volta parecia ruir. É vital entender. A clareza não surge do acaso. Ela precisa ser conquistada. Precisa ser buscada ativamente. Exige reflexão, coragem e, acima de tudo, decisão. Exige que você se sente consigo mesmo e enfrente a pergunta que muitos evitam: o que realmente quero construir com a minha vida? Se você não definir seu próprio propósito, alguém fará isso por você. E garanto que não será para seu benefício. Hoje, mais do que nunca, o mundo está cheio de barulho, de urgências fabricadas, de promessas vazias. Sem uma direção firme, você será tragado pelo redemoinho da mediocridade, condenado a correr em círculos enquanto o tempo escorre entre os dedos. Mas se, por outro lado, você tiver a coragem de declarar com firmeza o que busca e alinhar cada ação, cada escolha, cada respiração a esse propósito, então, meu amigo, não haverá muralha que possa contê-lo. A clareza de propósito é a tocha que ilumina o caminho em noites escuras. É o mapa em terras desconhecidas. É o alicerce sobre o qual os sonhos deixam de ser sonhos e se tornam realidades tangíveis. Lembre-se, o sucesso ama a mente decidida. Aqueles que sabem para onde vão, inevitavelmente encontram o caminho, mesmo quando precisam abrir trilhas com as próprias mãos. 2. Execução imediata das ideias. Saber o que se deseja é apenas a primeira metade do caminho. A outra metade, onde a maioria tropeça e desiste, é a execução. Ideias são abundantes. Todos têm sonhos, planos, intenções. O que é raro, precioso e poderoso é agir. Sem ação, até mesmo os pensamentos mais grandiosos apodrecem no terreno da mente. Napoleon Hill observou que os homens de sucesso carregavam uma característica em comum: a capacidade de transformar pensamentos em movimento quase imediatamente. Não esperavam pelo momento perfeito, não se escondiam atrás de justificativas, não enterravam seus desejos sob o peso da procrastinação, agiam enquanto o fogo da inspiração ainda ardia. Cada vez que você hesita, permite que o medo cresça. Cada vez que adia, treina sua mente a desconfiar de si mesma. A execução rápida não significa agir de maneira impulsiva, sem reflexão, mas sim entender que, depois que uma ideia foi suficientemente analisada e o propósito está claro, o próximo passo deve ser a implementação, sem desculpas. A diferença entre quem realiza e quem apenas deseja não é o tamanho do sonho, mas a velocidade com que transforma a intenção em prática. Os bem-sucedidos sabem que a primeira ação não precisa ser perfeita, ela apenas precisa acontecer. O aperfeiçoamento vem com o movimento, não antes dele. Nenhum grande projeto nasceu pronto, foi lapidado enquanto avançava. Cada tentativa, cada erro, cada pequeno ajuste construiu o império que o mundo depois aplaudiu como sucesso inevitável. O hábito de agir rapidamente se torna uma identidade, é uma marca. Quem adota esse princípio não espera ser motivado. Move-se porque entende que a ação em si gera a motivação. Esperar pela emoção certa é se condenar à inércia. Avançar mesmo sem garantias é construir dentro de si a coragem que o mundo reverencia. Considere que as oportunidades mais valiosas raramente ficam disponíveis por muito tempo. Elas são como portas abertas por breves instantes. Quem hesita, perde. Quem age, atravessa para um novo território.
E muitas vezes é justamente o passo que parecia arriscado demais que revela o potencial adormecido que o indivíduo sequer sabia que possuía. A execução rápida também gera algo que poucos compreendem: momentum. Quando você age, cria movimento. E movimento gera energia, abre novos caminhos, coloca em ação forças invisíveis que jamais seriam despertadas se você permanecesse parado. Grandes trajetórias não são resultados de uma decisão grandiosa, mas da soma de pequenos movimentos diários, rápidos, firmes e corajosos. Napoleon Hill descreveu esse fenômeno como o hábito de iniciar e sustentar o movimento. Ele percebeu que a mente humana, quando treinada para agir imediatamente após a concepção de uma boa ideia, começa a operar em um nível mais elevado de consciência. É como se cada ação reforçasse a identidade do realizador, enterrando ainda mais fundo o medo da incerteza. Se você esperar se sentir pronto para agir, estará eternamente preso na fila dos que assistem outros conquistarem. O segredo é agir mesmo tremendo, mesmo duvidando, mesmo imperfeito. Porque a ação transforma, a ação educa, a ação revela caminhos que jamais poderiam ser vistos da linha de partida. É nesse ponto que a maioria se perde, confundem preparo com perfeição. Mas quem entende o jogo sabe que estar preparado significa estar disposto a enfrentar o desconhecido. Significa levantar a mão mesmo sem todas as respostas. Significa colocar a primeira pedra sabendo que o castelo será moldado ao longo da jornada. Quem age, aprende. Quem hesita, lamenta. E mais ainda, cada pequena ação gera confiança. Cada passo dado é um voto de fé em si mesmo. A mente registra: eu sou alguém que cumpre o que se propõe a fazer. Poucos entendem o valor disso. A maioria procura fórmulas mágicas, enquanto o verdadeiro ouro está na construção silenciosa da própria identidade através de atos simples, repetidos com diligência. A execução imediata também ensina algo que nenhuma teoria ensina: a prática real. O que parece complexo na mente torna-se mais simples quando vivido. A clareza verdadeira vem da ação, não da especulação. O mundo não recompensa ideias brilhantes que permanecem no papel. Ele recompensa aqueles que têm a coragem de sujar as mãos, de enfrentar as imperfeições, de avançar mesmo quando a estrada é incerta. Esses são os que deixam legados. Esses são os que transformam ideias em monumentos. Hoje, ainda existem milhares de sonhos estagnados, brilhando na mente de pessoas que nunca deram o primeiro passo. Não por falta de talento, nem por falta de capacidade, mas por falta de execução. Se você deseja verdadeiramente pertencer ao pequeno grupo que transforma intenções em conquistas, adote este princípio como um dogma pessoal. Jamais permita que uma boa ideia envelheça dentro de você. Transforme-a em ação, ainda que imperfeita, ainda que tímida, ainda que pequena. Porque é nesse movimento inicial que reside o segredo do progresso. Lembre-se, o mundo esquece os que hesitam, mas grava para sempre os nomes dos que ousaram agir. 3. Prioridade para o essencial. Em um mundo saturado de demandas, compromissos e distrações, a habilidade de priorizar o essencial tornou-se uma arte rara. A mente comum se ocupa com o que é urgente. A mente extraordinária se ocupa com o que é importante. Napoleon Hill defendia que o sucesso duradouro não depende de fazer tudo, mas de fazer aquilo que realmente importa com excelência. Quando você se torna seletivo em relação ao que coloca sua atenção, inevitavelmente começa a construir uma vida que reflete grandeza. Tudo o que não contribui para o seu propósito deve ser tratado como ruído, como uma perturbação a ser minimizada e não acolhida. A verdadeira força não está em dizer sim a tudo, está no poder do não. Cada escolha é um pacto silencioso com o futuro que você deseja construir.
Aqueles que priorizam o essencial avançam enquanto os outros se perdem em tarefas infinitas, correndo em círculos sob a ilusão de produtividade. A clareza de propósito que você construiu até aqui deve ser protegida como uma joia rara. Cada minuto desperdiçado com o trivial é uma traição silenciosa ao seu destino. O caminho não é fácil. A pressão social exige que sejamos acessíveis, que digamos sim, que respondamos a tudo. Mas aqueles que conseguem se blindar do apelo da mediocridade e concentrar energia apenas naquilo que gera crescimento, dominam um dos maiores segredos da realização humana: foco absoluto. 4. Controle rigoroso do tempo. O tempo é o recurso mais democrático que existe. Todos recebem as mesmas 24 horas por dia. A diferença entre os que moldam destinos extraordinários e os que vivem de arrependimentos está no uso desse recurso. Napoleon Hill entendia que o sucesso é, em última instância, uma equação de tempo investido de forma inteligente. Cada minuto que passa jamais poderá ser recuperado. E o modo como você trata essas frações de existência determina, sem sombra de dúvida, a altura que você pode atingir. O erro da maioria é tratar o tempo como se fosse infinito. Agem como se sempre houvesse amanhã, como se a oportunidade pudesse ser adiada sem consequências. Mas cada dia negligenciado é uma chance perdida de construir o futuro desejado. O bem-sucedido não apenas administra seu tempo, ele o governa com disciplina feroz. Define horários, elimina o que não agrega, recusa interrupções desnecessárias e constrói rotinas blindadas contra a mediocridade. Planejar é uma arte, mas proteger o plano contra invasores silenciosos, como distrações, urgências fabricadas e compromissos sem propósito, é o que realmente diferencia os construtores de legados dos que apenas sobrevivem. Tratar o tempo como um ativo sagrado é aceitar que sua vida tem um preço altíssimo, e quem desperdiça minutos jamais poderá reclamar de anos desperdiçados. 5. Disciplina. Em manter a consistência. Grandes feitos não nascem do esforço ocasional. Eles são o produto inevitável da consistência aplicada dia após dia, mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando a motivação vacila, mesmo quando a mente grita por descanso. Napoleon Hill observou que a consistência é o motor oculto por trás de toda conquista sólida. É fácil começar com entusiasmo. O difícil é manter o ritmo quando o brilho inicial se apaga e o caminho exige resiliência silenciosa. A disciplina verdadeira não é aquela que depende da emoção. É a que floresce na ausência dela. É a capacidade de fazer o que precisa ser feito porque está alinhado ao propósito maior, não porque é agradável no momento. Cada pequeno ato consistente, aparentemente insignificante, é uma pedra colocada na construção de uma fortaleza invisível que o protegerá das tempestades futuras. A consistência treina a mente a confiar em si mesma. A cada dia cumprido, a cada tarefa honrada, você reforça a identidade de alguém que não apenas deseja, mas que constrói. Que não apenas sonha, mas que realiza. E essa identidade, uma vez consolidada, torna-se uma força indestrutível. Não é nas grandes vitórias públicas que o sucesso é forjado, mas nos compromissos silenciosos, nos sacrifícios ocultos, nas escolhas pequenas que ninguém vê. Manter a consistência é respeitar a semente plantada, mesmo quando ela ainda não deu frutos visíveis. Se você quer algo que poucos têm, precisa fazer o que poucos estão dispostos a fazer. Persistir além da empolgação inicial. Avançar além do desconforto. Disciplinar-se para ser constante, mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. Os grandes vencedores da história não chegaram onde chegaram porque eram os mais talentosos. Eles chegaram porque decidiram que dia após dia avançariam um pouco mais. Porque entenderam que a excelência não é um evento, é um hábito.
capacidade de adaptar-se, sem perder a direção. O verdadeiro campeão não é aquele que avança apenas em terrenos favoráveis. É aquele que mantém a trajetória mesmo quando o solo se torna irregular, quando os ventos contrários ameaçam a estabilidade e quando o plano original precisa ser ajustado para sobreviver. Napoleon Hill enxergava a flexibilidade inteligente como uma das marcas dos que triunfam. Não se trata de mudar o destino a cada dificuldade, mas de mudar as estratégias com sabedoria, sem jamais esquecer aonde se quer chegar. A rigidez é a ruína dos que desejam o sucesso, mas não compreendem a realidade. Circunstâncias mudam, contextos mudam, obstáculos inesperados surgem. Insistir em uma rota inflexível pode transformar a própria determinação em obstáculo. O segredo é manter o propósito fixo como uma estrela no céu, enquanto os meios para alcançá-lo podem ser ajustados com agilidade e inteligência. A capacidade de adaptar-se não é sinal de fraqueza, é uma demonstração de força superior. O que não se dobra, quebra, mas o que se adapta sobrevive e prospera. Aqueles que aceitam as reviravoltas inevitáveis da jornada com mente aberta, mas propósito inabalável, são os que resistem às tempestades e conquistam as terras que muitos apenas sonharam. Adaptar-se sem perder a direção é uma arte. É dançar com a vida sem esquecer a música que se decidiu seguir desde o início. É ser ao mesmo tempo água e rocha, fluido nas formas, intransigente nos princípios. 7. Ambiente mental e físico, altamente controlado. Assim como a qualidade do solo define a força de uma árvore, a qualidade do ambiente mental e físico define o crescimento de uma mente destinada à grandeza. Napoleon Hill era categórico ao afirmar: você se torna o que cultiva ao seu redor. Pensamentos, emoções, sons, informações, pessoas. Tudo compõe o solo no qual suas aspirações tentam florescer. Permitir que pensamentos negativos, notícias tóxicas, pessoas derrotistas ou ambientes desordenados invadam sua vida é como tentar plantar sementes preciosas em terreno infértil. Não basta proteger suas ideias. É preciso proteger o espaço onde elas crescem. Os bem-sucedidos entendem que a mente é uma fortaleza que deve ser guardada contra invasores invisíveis. Escolhem com rigor o que leem, o que escutam, com quem conversam, onde passam o tempo. Constroem ambientes de alta energia, onde a produtividade e o entusiasmo não são exceções, mas normas. Da mesma forma, o espaço físico também é um reflexo do estado interno. Um ambiente limpo, organizado e intencional fortalece a clareza mental. Pequenas escolhas diárias, como a ordem do seu espaço de trabalho ou as pessoas com quem você interage, moldam silenciosamente a trajetória dos seus sonhos. Seja implacável na proteção do seu ambiente. Trate sua mente como um templo e seu espaço físico como um jardim que exige vigilância constante, porque a mente que floresce em terreno fértil encontra menos resistência no caminho até a realização. 8. Cultivo de relacionamentos estratégicos. Nenhum grande triunfo é fruto de um esforço totalmente solitário. Até mesmo os gigantes que admiramos precisaram de aliados, mentores, colaboradores e companheiros de jornada. Napoleon Hill estudou minuciosamente esse fenômeno e o descreveu como a importância das mentes mestras. Grupos de indivíduos alinhados em propósito e determinação, que amplificam o potencial uns dos outros. Relacionamentos estratégicos são mais do que redes de contato. Eles são fontes de energia, inspiração e apoio em momentos em que o peso da jornada ameaça esmagar os ombros até dos mais fortes. Escolher com quem você caminha é uma decisão que impacta diretamente até onde você chegará.
Os bem-sucedidos investem tempo em construir círculos de alta vibração. Cercam-se de pessoas que os desafiam a crescer, que os impulsionam a pensar maior, que os lembram de quem podem se tornar mesmo quando a dúvida bate à porta. Eles entendem que, se você é o mais determinado do seu grupo, está no grupo errado, que se todos ao seu redor têm sonhos pequenos, sua visão começará a se atrofiar sem que perceba. O cultivo de relacionamentos estratégicos exige intencionalidade. Não basta aceitar qualquer companhia. É preciso buscar ativamente aqueles que compartilham da fome de crescimento, da sede de realização, da urgência de deixar um legado. E mais, também exige dar valor em troca. Contribuir para os sonhos dos outros fortalece o seu próprio. Ao ser um aliado genuíno na jornada dos outros, você fortalece laços invisíveis que, no futuro, se transformarão em pontes sólidas sobre abismos que surgirem no seu próprio caminho. Lembre-se, o sucesso não é um esporte individual, é um jogo de alianças certas, nutridas com inteligência, lealdade e propósito. 9. Revisão e melhoria constantes. A jornada para a grandeza nunca é estática. Não importa o quão alto você tenha chegado, o verdadeiro sucesso exige uma vigilância constante e a disposição de aprimorar-se indefinidamente. Napoleon Hill observou que os indivíduos que mais prosperam são aqueles que vivem em estado permanente de evolução. Não aceitam suas vitórias passadas como garantias para o futuro. Cada conquista é vista não como um ponto final, mas como um novo ponto de partida. Revisar e melhorar constantemente não é sinal de insatisfação doentia. É a marca daqueles que respeitam demais seu próprio potencial para se acomodarem. Eles analisam seus resultados com honestidade brutal. Celebram o que funcionou, mas não se iludem. Buscam incansavelmente maneiras de fazer melhor, de pensar melhor, de agir melhor. A revisão constante exige humildade. Exige reconhecer que sempre há um próximo nível, sempre há algo a ser refinado, sempre há um novo horizonte a ser explorado. Os bem-sucedidos transformam cada dia em um laboratório. Observam o que os aproxima de seus objetivos e o que os afasta. Ajustam sem hesitar. Corrigem o rumo sem orgulho ferido, evoluem como o rio que contorna as pedras, como a árvore que busca a luz. Aqueles que se recusam a revisar e melhorar se condenam a repetir os mesmos erros, a viver dos mesmos resultados, a sufocar lentamente sob o peso da estagnação. Já aqueles que abraçam a melhoria constante renovam sua própria vida a cada ciclo. Tornam-se fontes inesgotáveis de crescimento, fontes que inspiram todos ao seu redor. Melhorar constantemente é respeitar o chamado silencioso da excelência. É honrar a oportunidade única de construir uma vida que não seja apenas boa, mas excepcional. Cada pequeno ajuste feito com intenção é uma semente plantada para conquistas maiores. Cada melhoria, por menor que pareça, carrega dentro de si o poder de transformar a trajetória inteira. O grande segredo está na consistência dessa prática. Não é sobre grandes revoluções ocasionais, mas sobre pequenos avanços diários que, somados ao longo do tempo, criam resultados que parecem, para os olhos despreparados, milagres. A excelência, na verdade, é a acumulação de melhorias discretas que o mundo comum nunca vê. Agora, você conhece os 9 princípios que sustentam toda a trajetória grandiosa. Princípios simples de entender, mas desafiadores de viver. Clareza de propósito, execução imediata, prioridade para o essencial, controle rigoroso do tempo, disciplina consistente, adaptação inteligente, controle do ambiente, cultivo de relacionamentos estratégicos, revisão e melhoria constantes. Cada um deles, isoladamente, é poderoso,
mas juntos formam um código de conduta pessoal capaz de transformar não apenas sua carreira ou seus negócios, mas sua própria identidade. Eles redefinem quem você é no mundo. E talvez a maior lição que Napoleon Hill nos deixou é que esses princípios não são exclusivos dos gênios ou dos favorecidos pelo destino. Eles estão disponíveis para qualquer um que tenha coragem de adotá-los de forma implacável, dia após dia, escolha após escolha. O sucesso real nunca é uma questão de sorte, é sempre uma questão de decisão. E hoje você está diante de uma escolha. Deixar que essas ideias se percam com o passar das horas ou fazer delas o novo alicerce da sua vida. Aqueles que reescrevem seus destinos não são os que sabem mais, mas os que aplicam com mais intensidade aquilo que sabem. Não espere pela motivação perfeita. Não espere pelas circunstâncias ideais. O momento é agora. Porque o tempo, essa força silenciosa e implacável, não espera por ninguém. Se essa mensagem ressoou em você, se algo dentro de sua mente e seu coração foi tocado, considere se inscrever no canal para continuar caminhando lado a lado com conhecimentos que mudam destinos. Porque a jornada daqueles que decidem viver acima da mediocridade é longa, mas também é magnífica. E cada novo passo, cada nova escolha consciente é uma vitória que poucos têm coragem de conquistar. Que esses princípios se tornem mais do que palavras, que eles se tornem sua prática, seu hábito, sua marca. E que quando o tempo passar, você possa olhar para trás e dizer, com a serenidade dos que viveram plenamente: eu fui fiel ao meu propósito, fui leal à minha grandeza, fui inegociável com o meu destino.